Sarcodina compreende um filo de protozoários, que possuem pseudópodes, projeções temporárias da parede celular com função de locomoção e captação de alimentos. Podemos dividir esse filó em 4 principais grupos. Amebas. As amebas são protozoários que possuem sua célula maleável, sem estruturas de sustentação, não possuem forma definida e possuem seu citoplasma dividido em endoplasma, região mais interna e fluida do citoplasma da célula, e ectoplasma, região mais externa e rígida da célula. A movimentação do citoplasma é responsável pela formação dos pseudópodes. As amebas podem ser de vida livre, comensais ou parasitas, sendo a maioria de vida livre. Também podem ser dulcícolas, marinhas ou encontradas dentro de animais, comensais ou parasitas. Se alimentam por meio da fagocitose, na qual os pseudópodes envolvem o alimento, formando um vacúolo alimentar. Sua reprodução é assexuada, e se dá por bipartição. A célula se divide em 2 células idênticas à célula-mãe. As amebas parasitas podem causar doenças em seres humanos, como, por exemplo, a entamoeba histolítica, que causa amebiase. As amebas também podem ser nuas ou com carapaça, tecamebas ou amebas testáceas. Esta é secretada pelo próprio citoplasma da célula e pode ser quitinoso ou silicoso. Em relação aos pseudópodes, as amebas podem ser divididas em lobópodes, largos com extremidades arredondadas e obtusas, ecto e endoplasma presentes. Foraminíferos. Os foraminíferos são protozoários sarcodinas com carapaça e pseudópodes reticulados e ou ramificados. O corpo dos foraminíferos é coberto por uma concha ou teca, que pode conter uma ou mais câmaras, unilocular ou multilocular. Cada câmara é ligada entre si por um orifício denominado foramen, por onde, também, os pseudópodes são projetados para a parte externa da concha. A teca pode ser constituída por matéria orgânica ou mineral, calcária hialina ou porcelânica, proteica, quitinosa, ou formada por uma aglutinação de partículas presentes no meio, com uma substância glicoproteica secretada pelo foraminífero, que serve como se fosse uma espécie de cimento. Os foraminíferos são encontrados principalmente em ambientes marinhos, vivendo na coluna da água, planctônicos, ou de forma bentônica, maioria bentônica, e podem atingir até cerca de 20 centímetros, porém, a maioria não chega a atingir 1 milímetro. Alimentam-se, principalmente, de bactérias e diatomáceas, e algumas espécies têm relações endossimbióticas com algas, ou fazem cleptoplástica, ou seja, sequestram os cloroplastos de algas, digerindo as mesmas, mas mantendo seus cloroplastos intactos, e, dessa forma, se aproveitam da fotossíntese para a obtenção de alimento. Sua reprodução é alternada, tendo gerações sexuadas, denominadas diploides, e assexuadas, denominadas haploides. Heliozoários. Possuem formato redondo e pseudópodes rígidos, que lembram agulhas chamados de axópodes. Possuem corpo dividido em 2 partes, córtex e medula. O córtex é a parte mais externa e ectoplasmática da célula. A medula é a parte mais interna, formada pelo endoplasma da célula, nessa parte que está incluída um núcleo. Obis. Possuem um ou mais núcleos. Sua reprodução assexuada ocorre por fissão binária, múltipla ou brotamento, e assexuada ocorre por autogamia. Podem ser bentônicos ou planctônicos e podem ser marinhos ou dulcícolas, mas são primariamente dulcícolas. Radiolários. Os radiolários são protozoários sarcodinas marinhos e pelágicos. Possuem formato mais ou menos esférico, e seu corpo é dividido em uma parte externa e outra externa por meio de uma cápsula central. Geralmente possuem esqueleto que geralmente é silicoso. Possuem uma grande riqueza de espécies, e costumam ser bem abundantes. Seus fósseis costumam estar incorporados a formações geológicas, como nos radiolaritos, rocha sedimentar, formada por restos de radiolários, por exemplo. E também, costumam fazer parte das vasas silicosas, sedimento fino e pastoso lamacento que ocorre como depositário pelágico, geralmente constituído por carapaças calcárias e silicosas de seres planctônicos, como diatomáceas, e radiolários. Reprodução pode ser assexuada por meio de fissão binária ou múltipla, semelhante à das ambas testáceas, ou sexuada, por meio de gametogênese ou esporogênese.